Senhor Jesus, para mim é uma alegria estar aqui hoje, cultuando, celebrando o Senhor. Posso trocar o... Amém. Melhor. Irmãos, para mim é uma alegria estar aqui na casa do Senhor, cultuando, celebrando o nosso Deus, que é tão bom para conosco, e eu sou grata a Deus por tudo. E também agradeço a Deus pela vida do pastor Jean, os pastores dessa igreja, por esta oportunidade. Irmãos, vamos à palavra do Senhor que está no livro de Tiago, na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Está no telão. Irmãos, essa carta de Tiago, ela traz muitos ensinamentos para nossas vidas. É uma carta que ela traz crescimento para a nossa vida espiritual. E ela tem apenas 5 capítulos. Então, é interessante que você leia toda a carta. Se você ler um capítulo por dia, na semana você vai conseguir ler toda a carta de Tiago e ainda vai reler e reler. E quando você relê a carta, você vai ver que o Espírito Santo ele vai ministrando mais e mais na tua vida. E ele vai te dando direções aonde a sua vida espiritual ela vai crescendo cada dia mais na fé e no conhecimento, que são direção para a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Capítulo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. Ele saúda os irmãos. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem de falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, irmãos. Irmãos, podeis assentar. Igreja do Senhor. Essa palavra, essa carta de Tiago, esse Tiago, ele não é o Tiago que faz parte dos 12 apóstolos. Esse Tiago, ele é meio irmão de Jesus. E Tiago, então, a história de Tiago, quando Jesus estava aqui na terra, evangelizando, operando milagres, Tiago, ele não seguia a Jesus. Ele andava nos seus próprios caminhos. Mas após a ressurreição de Jesus, que Jesus foi crucificado, e ele ressuscitou ao 3º dia, diz a palavra que Jesus ele aparece para os 12 apóstolos, ele aparece para mais de 500 pessoas, ele aparece para alguns irmãos, e ele aparece também para Tiago, que é meio irmão de Jesus.
Porque Maria, quando teve Jesus pelo Espírito Santo de Deus, depois de Jesus, ela teve filhos e filhas, e Tiago é um dos seus filhos. Então, ele é meio-irmão de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Tiago, quando Jesus aparece para Tiago, após a ressurreição, quando Tiago vê Jesus, o que acontece? Tiago, ele se converte ao Evangelho. Ele se entrega a Deus de todo o coração. Aí ele começa uma nova vida, ele começa uma nova história. Ele deixa aquela vida velha para trás e começa a seguir a palavra de Jesus. Ele começa a evangelizar. E Tiago, então, ele vai se tornar o primeiro líder da igreja cristã em Jerusalém. Por quê? Ele se dedica totalmente, ele recebe Jesus como Salvador da vida dele. E o testemunho de Tiago é um testemunho forte, irmãos, porque a vida dele é para o reino. Ele vai, ele evangeliza, ele cuida dos irmãos. Então, Tiago, ele se torna ali aquele líder cristão juntamente com Pedro. A gente observa, porque quando Pedro ele é livre da prisão, ele manda os irmãos avisar Tiago, olha, o Senhor me libertou da prisão. Então, ele e Pedro, eles estão ali à frente da igreja, cuidando dos irmãos. E nessa época, o que acontece? Havia uma grande perseguição. Por quê? O povo não acreditava na palavra. Os fariseus queriam matar os cristãos. E não só queria, como matavam. Então, começou uma grande perseguição sobre o povo de Deus. Então, muitos foram mortos. E muitas pessoas tiveram que sair de Jerusalém, tiveram que mudar das suas casas, por causa dessa crise que se instaura naquele tempo, por causa dessa perseguição. Então, os irmãos eles começam a se espalhar por todo o Império Romano, por causa dessa perseguição. Porque se você fica sabendo que alguém quer te matar, você vai esperar chegar à morte, a pessoa te matar? Não, você vai fugir, você vai para outro lugar. E assim que eles fizeram, eles se espalharam, os irmãos. Todos os irmãos começaram a espalhar. Então, havia uma crise naquela época. Desculpa. Havia uma crise muito forte, uma crise financeira, porque a partir do momento que você deixa a sua casa, que você tem que mudar de cidade, você vai deixar o seu emprego. Então, os irmãos estavam com crise financeira, eram enfermidades que estavam acontecendo, enfermidades terríveis. Então, os irmãos estavam sofrendo muito por causa da perseguição e também de serem até mortos, como muitos foram mortos, né? Não sei se vocês sabem, mas os apóstolos e muitos irmãos, eles foram queimados, foram jogados para os leões comer, foram degolados. E o próprio Tiago, esse Tiago que escreveu a carta, ele foi jogado do telhado de cima de um templo e morto à paulada, porque ele era um cristão. Então, irmãos, a gente vê uma crise, uma luta, uma prova muito grande com esses nossos irmãos nesta época, assim que Jesus ressuscitou. E essa carta, então, Tiago escreve essa carta para quê, irmãos? Por quê? Os irmãos estão sofrendo muito, há uma perseguição muito grande, há uma luta, há uma prova. E Tiago, ele não quer que os irmãos se percam na fé. Ele não quer que os irmãos retrocedam, mas ele quer que os irmãos avancem, continuem firme na fé. Então, Tiago vai escrever essa carta para os irmãos, para os irmãos permanecer firme na fé, para os irmãos suportar a provação. Porque, suportando a provação, você vai perseverar na presença de Deus. Então, Tiago, ali, preocupado, ele escreve essa carta para que os irmãos perseverem, continuem firme, porque o Senhor dará a vitória.
E o interessante, igreja, que Tiago, quando ele fala para os irmãos, que a gente vê que as provas são terríveis, são provas de morte, mas ele fala assim no versículo... Fugiu aqui, o primeiro versículo. Espera aí, achei. No verso 2. Olha o verso 2. Meus irmãos, tende o que, igreja? Quando? Então, meus irmãos, tende o que, igreja? Grande alegria. Igreja, como que eu vou me alegrar no meio de tanta perseguição? Como a gente vai se alegrar no meio da prova? Como a gente vai se alegrar numa crise tão terrível dessa? A gente se alegra por quê? Porque nós temos Deus, nós temos quem luta por nós, nós temos quem cuida de nós. Por isso que o nosso coração se alegra, porque a palavra diz o quê? Que eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo, o Espírito Santo habita aqui. Ele habita em você. Amém? Ele habita em nós. E qual o fruto do Espírito? É a alegria. Então ele fala assim, irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. Então é para a gente se alegrar no Senhor, porque o Senhor está conosco. Essa prova não vai derrubar a tua vida, não vai derrubar a minha vida. A gente vai ter vitória no nome de Jesus, porque Ele é conosco. É Ele quem luta por nós. Então, Tiago fala assim, irmãos, tende grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, aqui, igreja do Senhor, está um ensinamento da palavra para nós. Perseverança. Perseverar. É o ensino que Deus nos traz nesta noite. Persevere em meio às lutas. Persevere. Não desista. Não é uma luta, uma crise que vai derrubar você. Confia no Senhor. Creia que o Senhor está com você. Essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida. Perseverar. Perseverar e com alegria. Mas como eu vou me alegrar no meio de tanta prova? Você pode até se entristecer na hora que você recebe aquela aprovação. Mas aí você se lembra que Deus está com você e o seu coração se alegra, porque Ele habita em você, e Ele luta por você, e Ele está com você. Amém, irmãos? Lembra de Jesus? Jesus estava ali naquele barco, e aquele navio, ou barco, ele estava afundando. Os ventos eram fortes, a tempestade era forte, era terrível. Mas Jesus estava apavorado? O que Jesus estava fazendo no barco, igreja? Estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. E ele sabia da promessa, ele sabia que Deus estava com ele. Por isso ele dormia ali. Mas os discípulos estavam perturbados por causa da tempestade, por causa dos ventos. E o mais interessante que Jesus, quando eles acordam Jesus dá uma ordem ao vento, né, à tempestade, e se acalma. E aí eles também ficam atemorizados. Não é interessante? Estavam apavorados e depois eles ficam todos, né, assim, porque eles falam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, é isso que o Senhor quer de mim, de você, a nossa fé, uma fé firme, uma fé que creia nele, e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida, na nossa vida, na nossa família. É isso que o Senhor quer de nós, essa fé firme. Amém? Amém, irmãos? Aí, a gente lembra também de Paulo e Silas, na prisão. Eles tinham sido açoitados, estavam machucados, mas a palavra diz o quê? Que à meia-noite eles estavam fazendo o quê? Reclamando, chorando, murmurando, é isso?
Não, ele estava o quê? Cantando. E por que eles cantavam a Deus? Porque eles sabiam em quem eles tinham o coração firme, que era em Deus. Então eles estavam ali cantando, louvando, mesmo machucados, sangrando, mas o coração firme no Senhor. Eles estavam o quê, igreja? Perseverando. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Perseverança, persevere, não desista, não olhe para trás. Lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás, o que aconteceu? Virou estátua de sal. A palavra diz o quê? Prossegue, siga em frente. Não é qualquer situação, irmãos. Esses irmãos, eles passavam problemas dentro da igreja, na família, e assim é nos nossos dias. Somos humanos. Temos problemas, sim, na nossa casa, no emprego. E, às vezes, é mais fácil eu pedir demissão e não enfrentar o problema. Mas o que o Senhor quer de mim, de você, é o quê? Enfrente as suas guerras, enfrente a sua luta. Siga em frente, prossiga. A irmã ministrou aqui daqueles 4 homens que subiu com o enfermo no telhado para que ele fosse curado. Houve uma atitude, uma ação, e é isso que o Senhor espera de nós, é uma atitude, uma ação, que a gente se levante, que a gente enfrente, que a gente creia que Ele está conosco, e que Ele vai nos dar vitória. E assim Deus deu vitória para aquele enfermo, e Ele vai dar para mim e para você, Ele vai dar para nós nesta noite. Então a palavra do Senhor para nós, nesta noite, persevere, seja perseverante, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista do seu trabalho, não desista, mas prossegue, lute, peça graça a Deus, em frente, toma uma atitude, e o Senhor te dará a resposta, te dará a vitória, porque Ele é conosco e Ele está aqui presente falando conosco. Amém, irmãos? E como enfrentar, irmãos? Às vezes a luta é tão grande e pega a gente de surpresa e não sabemos como agir, como fazer. Aqui tem a resposta de Deus para nós. Quem sabe a resposta de Deus aqui? Nós acabamos de ler. Qual é a resposta para mim e para você? Alguém pode falar? Vamos, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, nós temos que aguardar, meditar na palavra. Aqui, a gente já leu, tem uma resposta do Senhor, quando você não souber como fazer. Eu não escutei. Como? Nossa, só um está entendendo a palavra? O que é, irmãos? Glória a Deus, sabedoria. Sabe por quê? Se a gente vai no nosso próprio entendimento, a gente faz escolhas erradas. E aí, a gente toma atitudes erradas para resolver a situação. E o que vai acontecer? Vamos ter consequências piores e aquela luta vai ser maior. Mas se eu e você, a gente não sabe como fazer, a palavra está ensinando, peça a Deus que a todos Ele dá liberalmente, Ele dá para todos nós sabedoria, porque a palavra diz em Gálatas 6, o quê? Que você colhe aquilo que você semeia. Se você faz escolhas erradas, você vai sofrer aquela consequência, mas se você pedir sabedoria, você vai ter a resposta do Senhor. Você vai passar pela prova com vitória, porque o Senhor vai te dar entendimento, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar estratégia, foi falado já nesta noite. Então o Senhor, Ele vai te orientar. Igreja, só que Ele fala, peça com fé. Não duvide no seu coração. Se duvidar, você não vai receber. Se duvidar, vai ser como a onda do mar, ele diz. Vai ficar agitado para lá e para cá. Mas se você pedir com fé, Ele vai dar para todos. É a palavra do Senhor. Então, é a segunda lição nesta noite para nós, neste culto. Primeiro, o que é, irmãos?
Qual a primeira lição para nós? Vocês estão aqui? Não escutei. Perseverar, perseverança, perseverar em meio às lutas, em meio às crises, em meio às tribulações. Não desista, siga em frente. Às vezes, na igreja, irmão, um olha, não cumprimenta o irmão, o outro fala, não, já vou sair da igreja. Não, persevere. Aonde está a sua fé? É no Senhor. Siga em frente. Olhe para o Senhor. Prossiga. Então, não desanima, mas toma atitude, continua. Olha para frente, olha para o alvo. É isso que o Senhor pede para nós nesta noite, para a gente perseverar. E essa era a palavra de Tiago para aqueles irmãos que se espalharam. E o mais interessante é que aqueles irmãos, eles se espalharam ali por todo o Império Romano, por causa da perseguição, só que eles não perderam a fé. Aonde eles chegavam, eles falavam de Jesus. Aonde eles estavam, eles proclamavam a palavra de Deus. E todo aquele território ouviu a palavra de Jesus. E todo aquele lugar foi salvo, ouviu a salvação. Amém, irmãos? Então, até na perseguição, o Senhor está produzindo em nós o quê? Perseverança, fé, para que eu e você, a gente possa crescer no Senhor. Não ser criança, mas crescer espiritualmente. Não ser qualquer vento que vai derrubar, mas a gente vai continuar firme. Porque o Senhor espera de nós é crescimento espiritual. Ele quer olhar para nós como Ele olhou para aqueles 4 homens que levou aquele enfermo em cima do telhado. Ele viu uma atitude, uma ação, como foi falado aqui. É isso que Ele espera de nós, não se entregar. Tem muita gente, não dá para entrar na casa, então deixa ele ali, vai morrer. Não, enfrente as lutas, siga, se posiciona, se levanta, porque o Senhor, Ele garante a vitória. Amém, irmãos? Então, esta é a palavra do Senhor. Primeiro, persevere. E segundo, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria que Ele dá. E Ele dá a todos liberalmente. Mas Ele diz, não duvide no seu coração. Por exemplo, você vai na padaria, aí você vê o cesto de pão, você entra na fila, você pede lá seus 4 pãezinhos, o outro pede 10, o outro 5. O atendente, ele vai lá, pega os pães, coloca no saco. Você fez um pedido, não foi? Você pediu 4 pães. Ele vai colocar os 4 pãezinhos e vai te entregar. É assim diante de Deus. O Senhor tem sabedoria, Ele é sabedoria. E Ele só fala para nós nesta noite, peça para mim que eu vou te dar sabedoria. E você vai passar por esta prova, você vai ter vitória, e a sua fé vai ser mais firme, você vai ser mais perseverante, e você vai crescer espiritualmente. Porque Deus, Ele não está preocupado, irmãos, com a nossa prova, com a luta que eu estou passando. Ele está preocupado é comigo. Se eu vou enfrentar, se eu vou prosseguir, Ele está olhando, será que a Rose vai desistir agora? Ou ela vai enfrentar? É isso que Ele espera de nós. Lembra do centurião que convida Jesus para ir na casa dele, para curar o enfermo? Quando Jesus se aproxima, ele fala, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Porque aquele homem creu em Jesus. Ele fala, basta uma palavra. E ali Jesus fala, olha, nunca vi uma fé como esta. É isso que o Senhor espera de nós, uma fé firme, que a gente não desista, seja qual for a situação, seja uma enfermidade, seja uma prova na família, seja qual for o que você estiver passando, confia no Senhor, persevere, peça sabedoria, e Ele vai te dar entendimento, e você vai passar, e a vitória vai chegar. E quando você receber, você vai fazer que nem Samuel. Até aqui, o quê? Nos ajudou o Senhor, porque tudo vem dEle. A vitória vem dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. E você ali pede aquele pãezinhos, o atendente vem e te entrega. Só que aquele atendente, irmãos, ele pode errar. Quantos já não erraram?
pode te dar 5 ou te dar 3, você pediu 4. Então você está crendo que você está recebendo, mas ele pode errar porque ele é humano. Ele erra, eu erro, você erra, mas Deus não erra. Então peça sabedoria para ele que ele vai te dar. E você vai passar pela prova e com vitória. E o mais legal, o mais interessante, que é incrível é o quê? Que você vai ter uma fé firme. E você vai crescer espiritualmente mais e mais e mais. A nossa vida espiritual é assim, irmãos. Ela é em crescimento cada dia. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós ficamos firmes nele. E que a gente persevere. E peça a Ele direção em todas as coisas. E Ele vai nos orientar, vai nos ajudar. E a vitória é certa, no nome de Jesus. Amém? Você recebe esta palavra do Senhor? Aí Tiago, capítulo 1 e o verso 12. Capítulo 1, verso 12, diz assim: você perseverou, você pediu sabedoria, você passou pela prova, e vai vir outras provas, porque aqui nesta terra a palavra diz que nós vamos ter aflições, mas Jesus está no barco, Jesus está na tua vida, Jesus está com você, e Deus te dá sabedoria, e a gente vai passando e vai prevalecendo. Amém, irmãos? E fazendo assim, no verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem. O que é bem-aventurado? É o homem feliz. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá o que, igreja? Nossa, só o pastor vai receber a coroa? Porque quando for provado, receberá o que, irmãos? Vocês estão aqui? Vocês querem a coroa da vida? A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele te ama, Ele nos ama. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.